E aí, povo de casa? Buenas noches. Eita, caramba, gastei tudo do espanhol agora. Jesus Cristo. Ó, deixa eu botar meu preview aqui para ficar de olho se não vai cair, porque choveu. Choveu, vocês sabem como fica, né? Choveu, problema sério, a internet fica instável, né? O cabelo fica molhado, o tênis cheio d'água e de lama. É assim quando chove. Então, eu vou ficar aqui com o meu preview para saber se a gente vai estar conectado. Até agora, tudo bem, tudo tranquilo. Eu quero dar bem-vindo a todos, boa noite a todos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Espaço Dramaturgos, que você já sabe, né? Você que acompanha a gente já sabe, mas quem não acompanha vai ficar sabendo agora que esse é um projeto de lives realizado pela CIA da Capital Companhia Teatral. Ah, a CIA da... Quem que é a CIA da Capital? A CIA da Capital é um coletivo teatral, né, que é sediado em Rio das Ostras. Quem não conhece Rio das Ostras, é uma cidade linda, no litoral carioca, fica aqui na região das Baixadas Litorâneas, né, pertinho de Macaé, de Búzios, de Cabo Frio, nessa região bonita, privilegiada pela mão do Papai do Céu. Então, estamos aqui em Rio das Ostras, e a CIA da Capital é um coletivo teatral daqui e do mundo, né? Porque a gente anda, a gente corre, vai para um lado e para o outro, aonde der confiança a gente está chegando. Quero lembrar você, que não nos conhece ainda, está chegando aqui pela primeira vez, que todas as lives do Espaço Dramaturgos ficam disponibilizadas aqui no Facebook da CIA da Capital e também no nosso canal, lá no YouTube, é CIA da Capital Companhia Teatral. Chega no YouTube, escreve CIA da Capital Companhia Teatral e você cai no nosso canal e aí você aproveita, dá lá uma navegada, vê o que a gente está aprontando. Se gostar dos vídeos, dá aquela curtida básica, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso que você ouve todo mundo falando agora, porque, afinal de contas, ter canal no YouTube hoje virou profissão. E nós somos youtubeiros, também. Mas a gente está devagar, o canal é pequenininho, a gente coloca pouca coisa lá, mas a gente está indo, está indo. A gente precisa da força de vocês. Também quero convidar todos a curtir as nossas redes sociais, né? facebook.com.br CIA da Capital, aqui onde você está assistindo esta live nesse momento, e instagram.com.br CIA da Capital. Falou? Aqui nos comentários dessa live, eu deixei o Linktree. O Linktree é um link que vai abrir para você, vai se apresentar para você igual um menu de um site. Né? E ali vai ter as nossas plataformas, vai ter o link para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube e também o link de alguns produtos específicos nossos, né, como a oficina sobre o conceito de teatro épico de Bertold Brecht, que é uma oficina que foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você quiser saber um pouquinho, conhecer o nosso trabalho, ver como é que a gente tocou essa oficina, foi bem legal, um vídeo único, em torno de 47 minutos, e ali a gente está abordando o conceito de teatro épico de Bertold Brecht. E tem também o link no Linktree aí, se você clicar, o caminho para os esquetes cômicos de Tertuliana na Tércia, sobre o documentário que nós fizemos em Angola, o documentário O Longa Mucutonoca, tá tudo lá, beleza? Então, se você não nos conhece, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveite para conhecer nosso trabalho. E se você está sempre aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E já já a gente está batendo papo. Deixa eu agradecer nossos apoiadores. Graças a esses apoiadores que nós estamos ficando ricos, pensando em parar de trabalhar, ficar em casa e viver de renda. Rei do Pastel, a melhor pastelaria e batataria aqui de Rio das Ostras. Semana passada eu falei que isso não é slogan, gente. Isso é a nossa opinião. É a melhor pastelaria e batataria aqui de Rio das Ostras. Então, você de Rio das Ostras, está em casa de bobeira, choveu, está com preguiça, não quer se expor de repente por causa da pandemia e tal, telefone na mão, liga para 98148-2660, 98148-2660 e faça o seu pedido. Ah, mas eu vou pedir o quê? Entra no Facebook, Rei do Pastel Rio das Ostras, você vai ter lá o cardápio, né? Muitas opções de recheio de pastéis e também configurações ali de batata, tem batata com cheddar, batata com nugget, batata com calabresa, tem batata com tudo. Para quem gosta de batata, é uma festa só. E é a melhor mesmo de Rio das Ostras. Então é só ligar e pedir o seu delivery que chega rapidinho, porque o motoqueiro lá, igual aquele motoqueiro aí do filme de terror,
Um motoqueiro sem cabeça? O Reinaldo vai de moto e entrega rapidinho aí para você. É outro Reinaldo, tá? Sou eu não. Bom, também quero aqui, agradecer a Belisquete Cozinha Artesanal. Belisquete, que é especializada em biscoitos artesanais. Amanteigados, biscoito de cebola, biscoito de parmesão, biscoito de paçoca. Também tem bolos caseiros, tem padão, quiche, tem um monte de coisa gostosa. E você também pode consultar aí no Instagram, Belisquete_RO, ou no Facebook, Belisquete Cozinha Artesanal. Aí você vai ter as fotos, vai saber como é que você pode encomendar, contactar. Baratíssimo e também entrega aqui em Rio das Ostras, beleza? Mas tem dia específico de entrega. Se eu não me engano, é quinta e sexta, beleza? Excepcionalmente, eles também podem entrega no final de semana, dependendo do pedido. E quero agradecer também a Arquearia Comunicação Estratégica, consultoria em marketing digital e trabalhos de audiovisual corporativo. Então, se você tem uma empresa, você precisa de melhorar a comunicação da sua empresa, a presença digital da sua empresa, entre em contato com a Arquearia Comunicação Estratégica, aqui no Facebook, Arquearia Comunicação, ou no Instagram, Arquearia Comunicação. Entre em contato, porque eles podem te atender aí, dar uma consultoria, dizer o que você pode melhorar, o que não pode melhorar, enfim. E também, se você estiver precisando de conteúdo, eles fazem produção de conteúdo, tanto artigos para blog, né, escrito, e também conteúdo audiovisual. É só entrar em contato e dar uma consultada, que a galera é boa, a galera é simpática, na melhor qualidade, o trabalho é excelente. Valeu? Muito obrigado, Arquearia, que inclusive dessa caneca aqui, Arquearia, Só que mandou água. É fogo. Tem que ter um defeito, né? Bom, então, já que eu falei pra caramba, já vendi meu peixe, deixa eu ver aqui os comentários, a galera que tá chegando aqui. Meu amigo Ney Machado, boa noite, obrigado por estar com a gente. Jorge Brasil, boa noite para quem é de boa noite. Melhor segunda-feira cultural é na Cia da Capital. É poeta, safadinho. Bora, Bahia! Simbora! Márcia Targino, que mais uma vez me deixa na mão, trabalhando sozinho. Boa noite, meninos queridos. Márcia Crá. Renan Magalhães, que daqui a pouco vai estar falando com a gente aqui. Boa noite. Ney Machado, Rei do Pastel, maravilha, maravilha. Vânia Carvalho apareceu, muito obrigado pela sua presença, Vânia. Fica com a gente até o final ainda, danadinha. Andréia Magalhães, olá. Andréia, apareceu. Depois eu vou cobrar, porque eu sei por que você está aqui hoje. Eu estava choroso, falando com meu amigo Renan. Andréia me abandonou. Muito obrigado, Andréia, por estar de volta aqui com a gente. Ney Machado, essa cozinha artesanal é maravilhosa, um espetáculo. E meu amigo Marco Antônio Lucas, direto da Bahia, direto de Dias d'Ávila, chegou cedo. Um abração, Marcão. Bom, chamar os nossos convidados aqui. Olha quem está por aqui também, gente. Vivaldo Franco, uma honra ter você aqui com a gente, parceiraço. Francis Mari Loyola, só gente boa chegando aqui. Boa noite, gente. Vou chamar a galera aqui, porque eu sei que vocês estão aqui por causa deles, esses meninos que fazem um trabalho magnífico, e vamos saber como é que o teatro tem movido a vida desses jovens artistas talentosos. E eu quero chamar para cá meu amigo Glauco Oliveira e meu amigo Renan Magalhães. Boa noite, senhores. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o Reinaldo que eu quero uma caneca dessa aí também, viu? Vamos falar a caneca aqui da Arquearia, que diz o seguinte, por mais que o seu negócio seja apaixonante para você, o seu cliente busca resultados. Crie paixão e entregue solução. Olha um gatinho do Glauco, é um gatinho. Não, representando o dono, né? Só que a caneca de vocês não tem água, tá? Não tem história, não. A minha tá praticamente vazia. Não, a minha é água porque eu no meio eu tomo meus remédios. Senão eu não consigo terminar. Não, vamos terminar. A Márcia, hoje a plateia está top. Que maravilha. Logo hoje que eu estou participando, e o Renan, a Márcia, mas eu soube que a irmã dela está com Covid, né? A Márcia está meio preocupada com a irmã, mas se Deus quiser vai dar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E Andréia Magalhães disse:
Gato do gato, olha só. Aí, Gal. Oh! Já descolou uma fã, já descolou uma fã. Já escolheu uma fã. E você já arrumou um tio, Renan, olha aí, ó. Marco Luta, é meu sobrinho. É minha tia Marilyn, é minha tia Marilyn. Só para ter uma aparência mesmo, tem uma aparência. Bom, gente, o povo está aqui falando. Deixa eu seguir, né? Porque senão a gente não conversa. Daqui a pouco eu volto com a galera de casa. Bom, a plateia até agora que eu tenho visto aqui, todo mundo conhece vocês, né? Uma plateia de amigos e tal, mas ninguém conhece todo mundo a fundo, né? Ninguém conhece a vida de todo mundo. E hoje o que a gente quer fazer, né? Dar uma também de Márcia Goldschmidt também não, para saber do de vocês. Nós só queremos saber da parte profissional, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, como eu sei que vocês dois em comum têm o ponto de partida, vocês começaram nessa cidade belíssima de Rio das Ostras, com essa escola maravilhosa que a gente tem, né? Eu gostaria que vocês... Vamos dividir em duas partes esse papo nosso. Rio das Ostras e fora de Rio das Ostras. Então, eu queria pedir, até para a gente tentar traçar uma linha cronológica da cidade. O Glauco pegou a coisa mais embrionária, a coisa começando. Então, eu queria pedir o Glauco para falar um pouco desse seu início no teatro aqui em Rio das Ostras. Falar um pouquinho da sua vida iniciando aqui em Rio das Ostras. E depois a gente pega para o Renan e vai e volta. Falou? Ok. Valeu. Bom, antigamente, quando eu contava essa história, ela era curta, né? Agora, como já tem vários anos, ela vai se alongando a cada ano, né? Mas, enfim, eu não sou natural, né, de Rio das Ostras. Eu fui morar aí porque eu me formei em odontologia e eu escolhi montar meu consultório numa cidade que estivesse emancipando, no estado do Rio de Janeiro. E aí eu vi que tinha Búzios e Rio das Ostras, mais ou menos na mesma época. E aí eu escolhi Rio das Ostras, não me arrependo nem um pouco. Com o tempo eu me dedicava, né, somente à odontologia, mas aí em 2000 ou 2001 teve o festival de teatro em Rio das Ostras e eu fui assistir a todas as peças. Eu sempre gostei de me vestir de palhaço, enfim, sempre gostei de contar piada e o festival me atraiu. Acabou que eu fui assistir a todas as peças. E lá eu fiquei sabendo, né, da escola de teatro que tinha e tem até hoje, né? Graças a todas as administrações que vêm, né, nesse tempo, mantendo essa escola que é muito importante para o município, porque não é só de teatro, como é de dança, música, né, também, enfim. E aí eu comecei a fazer teatro com alguns veteranos. Rio das Ostras já tinha veteranos no teatro. E aí não parei mais. Eu comecei, fui da primeira turma da escola, né? Assim que a escola inaugurou mesmo a sede lá na Onda, nós fomos da primeira turma, mais simbolicamente, entendeu? Porque ainda não tínhamos as aulas lá todas, pelo menos, né? Ainda era lá na fundação. E eu tive o prazer, né, de estudar com pessoas como Jane Celeste, né, aula de voz, tive Mário de Oliveira, que é a minha grande referência como diretor e profissional de teatro em todas as matizes, né, em todas as coisas que cabem dentro do teatro, que são imensas, né, e que são muitas. Mas, enfim, eu em 2006 eu resolvi vir para o Rio. Eu já estava mais me dedicando à dramaturgia, né, do que como ator. E aqui no Rio eu me dedico quase que exclusivamente à dramaturgia, pelo menos profissionalmente, né? Porque em casa eu faço essas palhaçadas que de vez em quando as pessoas assistem por aí,
como ator, mas eu tenho muita vontade de voltar, porque eu estou reescrevendo uma peça que eu fui bastante premiado com ela aí em Rio das Ostras, que é Grãos, e eu pretendo fazê-lo como ator. Então, é mais ou menos isso. Eu estou aqui, acho que há 10 anos, não, mais de 10, uns 14 anos no Rio. Hoje eu trabalho desenvolvendo textos, né, por encomenda, faço textos para festivais e para poder colocar para fora também a criatividade, os meus anseios, as minhas perguntas e a minha visão de mundo. É isso. Bacana, Gal. Bacana. Renan, o Glauco começa falando assim que ele foi assistir o festival e aí, né, se interessou. E a minha primeira lembrança do Renan, Rio das Ostras, também esteve em Rio das Ostras em 2006, é o Renan enlouquecido dentro do teatro, assistindo enquete, né? Sim. Parecia que estava no estádio de futebol. Sim, eu ia falar assim, o Glauco começou assistindo o festival, eu também comecei assistindo o festival, tietando as pessoas que estavam fazendo, tipo você, ele, Richelli, entendeu? Eu era o tiete do o Festival Renan das Ostras. O Renan era o mascote lá da. E eu enchi o saco! O meu mascote, na verdade, né, foi o Éder, né? Que já era veterano. O Renan veio a segunda geração de mascote. Então, mas eu também comecei assistindo o festival, né? Saudoso Festival Nacional. E na época eu estava fazendo a formação normal, né, no Imero, saudoso Imero. E a gente, né, a direção da escola conseguiu, com a fundação, para os alunos acompanhar o festival gratuitamente, né? E aí eu ia praticamente todo dia lá, assistia. Antes do festival eu tinha ido no teatro assistir algumas peças da galera, né? Eu assisti as Carpideiras com Richelli, com Mavieiro e tudo mais. Mas eu peguei gosto e quis entrar no curso, me deparei com o Reinaldo, né? Como meu primeiro professor, e aprendi muita coisa. Eu venho da geração pós-Mário, né? O Glauco já teve aula com o Mário, eu vim pós-Mário. Então, meus professores na onda... Mas, assim, era uma geração da onda de 5 anos, né? Você fazia o preparatório e mais 4 anos técnicos, né? Eu... tive aula com o Reinaldo no preparatório, peguei Carlos Henrique, né, o Richelli como professor, mas tem que dar um destaque aí pro querido Deus Sol Vivaldo, né, com quem eu trabalhei muito tempo depois também, né, mesmo depois de terminar os 5 anos do curso técnico, né, do curso da Onda. Eu trabalhei muito tempo com ele, né? Eu acho que assim, a gente, na verdade, trabalhou muito durante também. Foi um dos principais incentivadores no quesito da gente estar fazendo as coisas, da gente sair com os espetáculos, da gente estar levando, né? Uma figura assim que super moldou, né? Inclusive, assim, essa brincadeira de luz aqui, né? Eu acho que não teria se não fosse por conta dele, assim. Eu comecei também a pensar nessa questão de luz quando eu estava na escola, né? Quando eu estava estudando no Centro de Formação Artística, eu fui trabalhar no Festival da FETAERJ, né? No Prêmio Pasqualino, que é a Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu fui trabalhar na técnica, fiquei encantado com aquilo. E aí, quando eu voltei, falei, né? Comentei e tal, não sei o quê. Falei que ia comprar uns refletores de quintal e realmente eu comprei. E na época o Vivaldo me deu uma pasta de gelatina de iluminação que foi, para mim, o início, assim, sabe? Tipo, toma aqui, experimenta. E dali para frente eu tô experimentando até hoje. Mas eu tive esse momento da escola, né? E da formação. Então, assim... Um diferencial da minha turma é que a gente sempre carregou os espetáculos, mesmo quando a gente estava lá dentro, a gente carregou os espetáculos para fora, né? Apresentamos em campos, apresentamos no próprio Festival da FETAERJ, né? E quando a gente se formou, em 2000
2012, com Decameron, a gente quis manter o espetáculo. O Vivaldo continuou com a gente, né? A gente, né, virou uma companhia, passamos vários perrengues juntos, né? São João da Barra que o diga. Mas assim, depois que eu terminei a escola, me ficou a sensação de que, por mais que eu tenha feito os 5 anos, por mais que eu tenha tido uma base assim fundamental, né? Me ficou a sensação de que eu não sabia. Que é isso, né? Quanto mais você vai aprendendo, vai sabendo, assim, mais você quer aprender, né? Mais você tem a noção também de que você não sabe de nada, né? Então, assim, ficou essa sensação, né? De tipo assim, do quero aprender mais, quero ter outra experiência, quero pensar, né, também um pouco mais, porque assim, mal ou bem a escola tem a parte teórica, mas eu queria evoluir ainda mais, né? Eu acho que a minha prática também estava limitada na época por conta de falta de teoria em algumas, né? Porque a gente tem, na onda a gente tem 4 professores, 5, 6, assim, ao longo dos anos, mas para a dimensão do teatro todo, o que são 6 pessoas, né? E aí eu decidi ir para a Unirio, né? Cheguei a fazer um pouco de produção cultural aí em Rio das Ostras também, mas fui para a Unirio, entrei no curso de atuação cênica e eu acho que foi bem por conta disso, assim. E eu acho que eu encontrei o que eu estava procurando, assim, né? Eu acho que eu encontrei colegas que vieram de formações variadas, né? E professores que também tiveram formações variadas e que estavam lá me dando aula. E eu acho que eu absorvi e bebi muita coisa desse pote Unirio. Showzaço. As histórias vão se encontrando, né? Deixa eu, antes de passar aqui para a segunda rodada aqui, mandar aqui o recado aqui. A Andréia falou aí para a Márcia, Deus no controle, Marcinha, com relação à minha cunhada lá, parceira. Marco Lucas, grande Glauco. A Andréia falou que você é gato, mas depois do Renan, é claro. Ney Machado, convidados top. Esses são mesmo. Rei do Pastel, boa noite. Rei do Pastel, oi, Glauco. Saudades, você deixou uma conta pendurada aqui, passa aqui. A Márcia falou, hashtag volta Glauco. Aí, ó. Quem sabe um dia. Jonathan Mendonça aqui com a gente também. Obrigado, Jonathan, por estar com a gente aqui. Jonathan, parceiro. Lembro do Jonathan também nessa turma do Renan aí, Jonatas e Yuri. Tem uma coisa engraçada de falar de Jonathan. A minha única participação no Festival Nacional... Não, a minha única não. A minha primeira participação... A primeira vez que eu pisei num palco do Teatro de Rio das Ostras foi quando eu estava no preparatório, mas antes da montagem do preparatório, né, eu entrei aí num grupo, estava montando na época o PC, Glauco conheceu o PC, né, acredito eu. Estava montando aqui em Lamar um texto do Jonathan, chamado Terra Prometida. Então, a primeira vez que eu pisei naquele palco foi com o texto do Jonathan. Você, Luiz e Yuri, né? Você, Luiz e Yuri, não era isso? Não, o Luiz e Yuri faziam um outro texto do Luiz. Tá. Mas eu lembro que eu assisti alguma coisa. Era eu, a Dani e o Arthur, a gente fazia o texto do Jonathan, e o Luiz, o Yuri e o Ronald faziam... Sim. Eu lembrei. Aí o Jonathan fala aqui que o Imero resiste, que bom, tem que resistir mesmo, referência também na nossa cidade. É verdade. Dando um recadinho aí pro Renan, saudades, meu irmão e companheiro de palco. Saudade de você também, sua doida. Maria Eduarda Gonçalves, muitos coraçõezinhos. Essa é a Duda? Você é o amor da minha vida. Ó, a Andréia já chegou mentindo. Se deu bem ao encontrar o rei, o melhor. Amigo, olha, Reinaldo, você também ganhou um fã. Ó, aí a Andréia falou, salve Vivaldo. O Vivaldo falou o seguinte, ele fez uma rubrica aqui na fala do Renan. Deus salve o único. A casa dele aqui, Rio das Ostras, tinha até o sol no portão, assim, o sol, né? Vários sols assim, no portão, para poder exemplificar. Vivaldo Franco, maior incentivador, amo, maravilhoso.
Viu? A iluminação está ótima mesmo, é verdade. A iluminação está um espetáculo, digna de prêmio. Jonatas, Terra Prometida, artes cênicas e Baco Infinito. Artes cínicas. É porque o que acontece? A gente tinha que escrever com 2 grupos diferentes no festival, né? A gente queria escrever... Aí a gente criou o nome Artes Cínicas e a galera escreveu com Ebaco, entendeu? Marcos Que era o grupo do Lucas, PC. que maravilha, as histórias se repetem, mudam os lugares. A arte é revolucionária. É isso. E a Márcia agradecendo a Andréia. Obrigado, Andréia. Valeu. Então, vamos lá. Conta para mim aqui agora, assim, tá, falamos um pouquinho do início, né? E a gente já sabe onde que lugar vocês estão hoje, tanto na carreira quanto geograficamente. Vocês estão desenvolvendo uma carreira também no Rio. Mas eu queria saber como foi a consolidação ainda em Rio das Ostras dessa história de vocês com o teatro. Né? O que veio depois da escola, os projetos, as amizades. Esses ficam bem à vontade para citar quem vocês quiserem, nomes, à vontade. Porque aqui hoje à noite de amigos, né? Sempre mas hoje... Eu ainda mantenho, né, uma casa em Rio das Ostras e sempre que posso eu estou de volta, não em definitivo, mas a passeio, para rever os amigos, que são muitos, também fora da arte, né? Mas na arte eu preservei várias amizades, né, em Rio das Ostras, como Marcela, Cláudia Bispo, todos que faziam, né, a live, né, às quartas-feiras, Eliane, Norma, Carlos Henrique Pimentel, A Definir, enfim, Richelli e Marcela, essas pessoas todas que eu amo de paixão e tenho muita vontade ainda de voltar a trabalhar com eles. Quero dar os parabéns à Cláudia Bispo, que hoje está sendo vovó mais uma vez, pela 4ª vez. A Joana nasceu. Legal. Então, a minha história foi se consolidando assim, né? Eu fui participando dos festivais que iam acontecendo, porque Rio das Ostras também, né? Tinha o Festival Internacional de Rio das Ostras de Teatro, e a gente viajava, né? São João da Barra, Campos, Cabo Frio e Guaçuí. Fomos para aquela terra lá do... Gente, eu sempre esqueço o nome daquela cidade que tem ET. São Tomé das Letras. Não. São Tomé das Letras. Varginha. Não, Varginha. São Tomé também tem, né? Tem. Varginha. E aí, uma coisa que me influenciou muito assim na minha dramaturgia, que depois eu posso até correr ali e pegar para poder ilustrar um pouco enquanto o Renan fala, é que eu escrevia, mas eu tinha vergonha, às vezes, de convidar as pessoas, os atores, para fazerem, né, os meus textos. E coincidiu o meu primeiro texto que eu escrevi, né, na verdade, eu mostrei para o Mário de Oliveira, e o Mário, com toda a sinceridade dele, né, disse: não monte. E aí, aquele foi meu primeiro trauma, assim, como autor, né? E eu realmente não montei. Aí depois eu fiz um sketch, né? Já que tinha um festival de sketch, vou fazer um texto curto, já que o longo não... Aí eu fiz Grãos, acabou que Grãos, assim, me deu vários prêmios, cara, assim, um orgulho imenso, que eu contava a história, né, um pouco da minha família, assim, né, até a morte da minha avó. E que, na verdade, agora, né, eu não, trágico do jeito que eu sou, Grãos, eu tô
aumentando, né, até a morte da minha mãe em 2015. Mas de 2015 para cá já aconteceu tanta coisa que talvez não termine na morte da minha mãe. Passa com 2020 aí, você vai ter muita coisa para botar cara, no grão. foda, cara. Mas aí bom, enfim, eu comecei a testar os meus textos, né, em festivais de dramaturgia e não em festivais de peças montadas, né? E aí eu fui tendo um retorno mais tipo, as peças vão ficando guardadas, exatamente isso. E eu comecei depois a desenvolver um trabalho de escrever por encomenda. E aí eu escrevi algumas peças que foram encomendadas e que estão hoje com os direitos autorais cedidos, né, conforme os acordos que foram feitos. E também eu moro aqui no Rio, né, em Copacabana, num conjugado que parece mais um ateliê, sabe? Assim, e aqui me inspira muito. Como aqui parece uma caixa, eu passei a desenvolver as minhas dramaturgias a partir de caixas que eu faço, imaginando uma cena, e a partir dessas caixas eu vou escrevendo um texto longo de peça. Né? Só para lembrar que eu me formei em 2015, né, a turma de 2015 e 2016, pelo SESI Cultural aqui no Rio, em dramaturgia. Né? E então é mais ou menos isso. Né? Eu faço, por exemplo, os bonecos, né? Eu crio bonecos que me trazem sensações. Aqui do lado tem um, eu depois mostro direito, vão me trazendo as sensações. E Copacabana, na verdade, assim, isso aqui é um, que eu posso falar, é um mar, né, assim, de inspiração para tudo, porque você vê de tudo aqui em Copacabana. Né? Então, eu fico muito atento a tudo que acontece ao meu redor, já que eu sou uma pessoa que não me desloco muito, mas aqui no meu bairro, sim. Então, eu observo muito, e a partir dessa observação, né, e do que eu fico sabendo do que está acontecendo lá fora, eu vou criando os textos. Eu agora estou fazendo uma oficina com o Marco André Nunes e o Pedro Kozovski, que eles fizeram as peças, né? A gente está fazendo mais em cima das peças Cara de Cavalo, Caranguejo Overdrive e Guanabara Canibal. Isso. E está sendo assim incrível, uma experiência incrível, porque eu não fui assistir as peças, né, no teatro, por dificuldades mesmo de me deslocar, mas eu estou tendo contato agora através dos textos e dos vídeos, né? Sim. E a proposta da oficina é desconstruir as 3 peças, né? Mas nisso eles vão passando todas as outras dramaturgias que eles fizeram na vida da CIA deles, né? Da companhia deles. Enfim, é mais ou menos isso. Eu falo muito, se deixar, o Renan não vai falar. Relaxa que eu também falo muito, daqui a pouco você não deixa você Renan, falar. Eu vou pedir licença que eu vou pegar uma das caixinhas para ilustrar, entendeu? A partir de como, e aí acho que você fala aí. Sim, beleza. Não, mas pode ser. Um amigo teu que você citou quer falar contigo, só um momentinho. Ah, tá. Que idiota. Que bobeira, cara. Aí, e tem 3 agora, hein? Tem 3 no quadro agora, hein? Eu não tenho boneco aqui, infelizmente. Meus bonecos estão escondidinhos. Não sabia que era para trazer o boneco. Não era. Eu que resolvi ilustrar a maneira de como eu crio, né? Um pouco. Sim. Eu tô só brincando.
Renan, vamos lá. Ai. E aí? Não, então, Se formou, eu acontece depois? não, deixa eu quebrando um pouquinho a regra do que falar, né? Porque assim, eu não queria perder um gancho assim da fala do Glauco, né? O Glauco falou uma coisa que para mim tem sido uma das coisas que mais tem me afetado assim nesse momento, né? E foi uma das coisas que a Unirio me trouxe, assim, né? Esse pensamento de que o teu objeto de trabalho é a tua relação com o mundo, sabe? A relação que você tá ali vendo da vida, do cotidiano, ou do que tá em volta, ou do que tá, né? Assim, eu acho que o artista que ignora o que tá ao redor de si mesmo, sabe? Para que tá fazendo arte se você tá ignorando? Vai fazer o quê? Fazer um negócio, sei lá, vou pensar no problema da Itália, o negócio que está acontecendo aqui na minha frente está acontecendo aqui agora. Né? O negócio que está acontecendo na minha vida está acontecendo comigo agora. Eu tenho que falar disso, né? Então, assim, o Reinaldo até brincou, eu quero saber do profissional de vocês e tal, não sei o quê, né? Não precisa... Cara, não tem como falar do meu profissional sem falar da minha intimidade também, sabe? Porque é isso, exatamente. Meu profissional e a minha intimidade se atravessam o tempo todo. Mas não, né? Conta tudo não. Tá, tudo bem, pode deixar. Tem coisa que ninguém precisa saber mesmo, não. Entende? Mas assim, e aí é o que eu fico. Só tô falando isso para reforçar essa fala do Glauco, assim, né? De que a gente cria com o que a gente tem, com o que a gente tem do lado, né? Com o que a gente tem de perspectiva, com os nossos problemas, com as nossas situações, é o que a gente vai extrair para poder criar, né? Copiar do mundo, não sei. Cada um escolhe o que quer. A gente sabe que a nossa matéria-prima está no mundo, né? Sim. Então, as nossas vivências são primordiais para a gente poder dar nossos passos na vida profissional. Né? O Lorca tem uma coisa que o Lorca fala no poema dele, que é, né, que o teatro que não recolhe a palpitação histórica, o drama da sua gente, com riso e lágrimas, a cor genuína da sua paisagem, né, não pode ser chamado de teatro. Né, tem que ser chamado de matar o tempo, alguma coisa terrível desse modo. Porque realmente a gente precisa falar da nossa vivência, do que a gente tem, ainda que a gente imponha uma estética diferenciada para distanciar um pouco, a gente fala do que a gente vive, né? Não tem. Mas assim, você colocar uma estética, colocar uma metáfora, uma alegoria, qualquer coisa assim, não é diferente de você não estar falando do que está vivendo, tá, entendeu? É até importante você distanciar um pouco. Distanciamento estético. Sim. Porque aí também entra o aspecto artístico, né? Na coisa, o filtro da arte nesse dia a dia. Mas aí, depois que você deixa a escola, né? Antes mesmo de deixar a escola, né? Você já começa a fazer algumas coisas aqui no Antes de ir para o Rio. Dentro da escola mesmo, a gente teve a minha turma teve esse movimento, né, de rodar. A gente apresentou o espetáculo que a gente fez no segundo ano, a gente já apresentou o espetáculo. O único ano que a gente não apresentou o espetáculo de fim de ano fora foi o primeiro ano, né? O preparatório primeiro ano. O segundo ano a gente apresentou numa empresa na Zona Especial de Negócios, a Exceção e a Regra, do Brecht. No terceiro ano a gente levou o Alonso Quixano Don Quixote, que era uma brincadeira muito legal, né? O texto tinha todos os problemas, porque foi a gente que fez, mas a brincadeira era muito legal, do Don Quixote estar brincando ali no quarto dele, e a família está embarcando na loucura. A gente levou para Campos, para o SESI de Campos. Apresentamos ele também no Festival da FETAERJ. E Decameron, não precisa nem falar, né? Já apresentou Rio das Ostras, apresentou em Macaé, apresentou em Caxias, apresentou também no Festival da FETAERJ, apresentou no Rio. A gente apresentou até no espaço lá do Grupo Armazém. Muito progresso.
A gente apresentou Decameron em alguns lugares. Não, São João da Barra, né? Que só foi uma furada que uniu o grupo, mas foi uma furada. A gente apresentou. Não lembro, gente. Cabo Frio, a gente apresentou. Resumindo, a gente apresentou em vários lugares. Poderia ter apresentado mais, mas apresentou em vários lugares. Mas, posterior a isso, eu comecei a trabalhar com a Corpus em Cena, né? Em 2013, a gente ganhou o edital, né, que a FETAERJ fez aí com a parceria em Rio das Ostras. A gente ganhou, montou novamente Don Quixote, com o texto do Vivaldo, que é o meu avô Don Quixote, um infantil maravilhoso, que todo mundo chorava. Os paizinhos choravam copiosamente, as crianças. Era uma coisa incrível. A gente teve o prazer, assim, eu acho que foi a maior emoção que eu já tive no teatro, foi apresentar esse espetáculo no Trianon, né, o teatro lá de Campos, no Festival de Teatro Infantil, que a gente, inclusive, ganhou. E aí foi muito legal, porque, assim, as escolas levavam as crianças, né? Aí tu ficava ouvindo aquela algazarra de criança, né? E criança não cala a boca, então é isso. E a nossa primeira cena era uma tempestade, né? E aí foi um impacto muito grande, assim, em mim, porque abriu a cortina, começou a tempestade e mais de 1.000 crianças calaram a boca ao mesmo tempo, sabe? E foi um negócio, assim, que eu... Né, são esses momentos que você está dentro do palco, que você está fazendo teatro, às vezes você nem está no palco, você tá, né, que eu estou na luz ali, e que eu olho e que eu falo, caralho, isso também é um motivo de eu estar aqui fazendo isso, sabe? Esse tesão, assim, né? Porque é tesão, que fala assim, nossa, eu estou aqui fazendo esse negócio e isso me dá prazer, entende? É maior do que eu. O todo é maior do que eu, né? Eu acho que o teatro, nesse sentido, muda muito a minha vida, de entender isso, né? De que, primeiro, é uma parada que é feito coletiva, e você não faz sem plateia, você não faz sem seu colega do lado, você não faz sem a sua figurinista, Lúcia Reis, mora no meu coração. Entende? Você não faz sem o iluminador. Quer dizer, você pode até fazer sem iluminador, sem figurino, etc. Mas, assim, se existe o trabalho da pessoa, você não vai fazer sem ele, sabe? Não adianta você achar que você é o ator fodão, vai subir no palco, vai fazer, vai acontecer. Quem tá ali por trás, sabe? Né? Tem que ter um produtor para você ter plateia, né? Então, assim, a gente pensar também nisso, assim, né? Eu tive um professor muito antigo de teatro, né? Lá de Rio das Ostras, de Rio das Ostras ainda, que falava que teatro era tipo frescobol, né? Que não era, a graça não era que nem no tênis de você pontuar o outro, era você sempre deixar a bolinha no alto. Frescobol aí, você joga, ninguém faz ponto, só a graça é não deixar a bolinha cair, né? Se o Reinaldo lembrar aí quem é esse professor, assim, entendeu? Mas depois eu continuei trabalhando aqui em Rio das Ostras com alguns grupos da cidade, né? Montei o Ferreira e a Morte com o pessoal dos Ferreiros, né? Substituí, na verdade, um dos meninos que saiu. Trabalhei, aí também conheci, né? E trabalhei com a Poliana, trabalho com a Poliana, que é uma grande parceira, né? E que me bota nas roubadas todas, assim, todo fim de ano. Eu devolvo um pouco da minha formação para a Onda por conta da Poliana. A luz mudou porque eu bato na mesa, ela muda, entendeu? Eu devolvo um pouco da minha formação para a escola por conta da Poliana, assim. Ela sempre está me chamando para poder... Ela não me chama muito, não. Ela já fala assim, eu estava pensando, preparatório, eu preciso de uma luz para o meu preparatório, faz para mim. Mas, assim, é um fazer já... Você vai fazer, né? Mas eu me divirto bastante. E virou uma parceira, assim, né? A gente se conheceu, eu já estava formado, ela entrou como professora na Onda, e aí ela nas conversas e tal, ela me chamou para fazer a Luz do Pulo. Eu, na época, muito inseguro, pedi, Poliana, eu aceito, mas vamos ver, né? De repente, aí convidamos o Reinaldo para poder fazer a luz comigo. Então, a primeira luz que eu assinei junto com o Reinaldo, né? E foi um trabalho maravilhoso.
E de lá para cá eu estou fazendo todas as luzes, todo fim de ano eu faço uma luz. Eu acho que esse vai ser o primeiro ano que eu não vou estar lá no teatro fazendo luz, né? Para a escola, para o preparatório da Poliana ou para alguma outra peça qualquer, né? Então, mas é um pouco disso, assim, né? Eu rodei os grupos da cidade, comecei a fazer muita coisa. Eu acho que eu sou a única pessoa que pode brigar com a Eliane em quesito de quem rouba mais personagens, sabe? Que a pessoa abandona a gente, opa, me dá aqui um personagem. E aí eu fiquei, né? Depois que eu entrei no Rio, eu fiquei. Eu ainda tô meio nessa divisão, Rio das Ostras, Rio das Ostras, Rio. Não abandonei Rio das Ostras completamente, mas também não fui para o Rio completamente, né? Até porque eu trabalho em Rio das Ostras, né? Eu trabalho numa escola do município, trabalhei muitos anos como agente escolar e no ano passado eu comecei a trabalhar na minha escola, na sala de leitura, já no finalzinho do ano, né? Mas infelizmente não deu para fazer muita coisa, porque o ano acabou e aí esse ano começou e estamos aí. Mas eu tô dando aula online, né? Tô ainda nessa função. E é muito doido, né? Porque eu já tinha me formado professor, eu já estava trabalhando como professor, mas foi fazendo teatro e pensando. Eu separava as duas coisas na minha cabeça, né? Eu separava essas duas coisas. E aí. E é um dos problemas da nossa educação, isso de separar as coisas, né? A gente é educado para separar matemática de música. E é tudo junto. E aí eu, ao longo dos anos, com o amadurecimento, com os processos de autoconhecimento, eu entendi que, na verdade, as duas coisas estão ali super conectadas, né? Até porque... E também conhecendo a galera da licenciatura, que é uma maravilha. Eu espero que, se tiver alguém da Unirio aqui que for da licenciatura, pode se sentir super elogiado, porque eu faço atuação, mas o curso da licenciatura é minha paixão, assim. A galera da licenciatura é incrível demais. Mas é isso, Rio das Ostras tá mais ou menos falado, né? Tá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, que já subiram alguns comentários aqui. O Vivaldo coloca aqui uma frase da Virginia Woolf, né, do espetáculo. Quando eu me movimento, eu carrego o peso dos séculos. Sobre aquela questão das nossas vivências, né? A gente falou de carregar isso. Olha, manda coraçõezinhos, né? Na hora que você estava falando aí da apresentação em Campos, que ela, se eu não me engano, estava também nesse momento, não estava? Não sei se a Vânia, não sei se ela fez Campos com a gente, não. Ela fez a apresentação do Glaucio Gil. A gente apresentou o espetáculo no Rio, no Glaucio Gil, ela estava com a gente. Beleza. Na época de Campos, era eu, o Adilson, que também é meu parceirão, assim, né? Não tem ninguém que me conheça mais em cena do que o Adilson, né? É a dupla dinâmica. Teve uma hora que as pessoas achavam que a gente era um ser só, assim, sabe? Não dá pra fazer separado o trabalho, só que a gente tem, né? Somos duas pessoas. A gente pode ser chamado individualmente. André mandando um coraçãozinho também. Vivaldo, grande Lúcia Reis. Eu não sei se a Lúcia está por aqui, ela está quietinha, mas ela costuma estar aqui com a gente. Vânia, eu me apresentaria mais 1000 vezes contigo. André Magalhães, Pulo, amo. Inclusive, o Pulo tem uma galera órfã do Pulo aí, né? A Márcia falou aí, mas vai fazer a luz tertuliana na Tércia. A live. Vai ser. Sim, sim. Aqui, você acha que eu comprei esses negócios aqui para quê? Para fazer trabalho de faculdade? Não, comprei para tertuliana na Tércia. Então, vem aí, tertuliana na Tércia da rave rural. Vânia mandou aqui, não, eu estava em Niterói. Ela estava em Niterói quando... Tu não fez Glaucio Gil com a gente, não? Niterói, isso mesmo, ela fez Niterói, mas eu acho que ela fez o Glaucio Gil depois também. O Glaucio Gil foi depois? Se não foi, agora eu já não lembro, eu sou esquisito. Olha a luz. Mudou. Não, aqui o refletor isso é meio vagabundo, entendeu? Ele só ele vai trocando, você bate assim, ele troca a luz, aí fica do jeito que você quer. Ele aprendeu essa técnica com o Carlão. Né? Dá pô. Pancada na mesa. Ô, Gal, diz aí, você ia trazer para a gente para ilustrar um pouco do seu processo criativo? Então, eu peguei duas coisas. Eu peguei
Um que fala de Brumadinho, quando aconteceu lá a tragédia, né? São trabalhos dentro de caixas, né? E aí, a partir daí, eu vou construindo o texto. Deixa eu botar aqui isolar você aqui no aparecer. Ah, que legal, velho. Esse aqui é de Brumadinho e esse aqui é agora das queimadas, entendeu? É um estímulo visual, né, Galco, que você utiliza? Isso, Muito, eu vou me estimulando através dessas peças que eu vou criando, entendeu? E você... Aí... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. E aí você imagina essa caixa como a ambientação dos seus textos inicial? Tem meio que um diretor que... Não, no final, aqui, por exemplo, o de Brumadinho, eu consigo ver mais ou menos o cenário, né? Mas não necessariamente uma reprodução dessas caixas, entende? Elas me dão mais uma ideia para começar a desenvolver um texto vendo pessoas que estariam nessa situação, entendeu? Que pode ser um microcosmos, como pode ser uma coisa macro, entendeu? Assim, de abranger muito mais outras coisas, né? Cara, eu acho que fantástico. É um pontapé inicial e acaba ficando essa de Brumadinho, por exemplo, eu vou doar para os bombeiros aqui do Rio de Janeiro. Entende? Bacana. Bacana. Mas ela acaba virando uma obra, né? Fica aqui também em casa e eu vou observando, vou vendo, vou através dos bonecos, né? Porque os bonecos eu vou caracterizando eles inicialmente cor da pele, né? Assim, eu tenho desenvolvido tintas, né? Assim, não desenvolvido misturado, né? As tintas, né? Para poder ter bonecos de todas as cores. Porque eu tenho muita vontade, assim, apesar de não ter a propriedade, né? E essa questão que é muito delicada a gente falar, né? Do que o outro passa, né? Que não seja a sua experiência e que a gente tem que ter muito cuidado. Mas, assim, uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, é a tinta para fazer o boneco. Por exemplo, meus bonecos são todos dessa cor aqui, inicialmente. E aí vem lá a tinta escrito... como é que é? Tinta cor de pele. Entendeu? Não tem. Aí você procura cor de pele preta. Não tem. Você tem que ir misturando as paletas para poder alcançar uma pele preta. E é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Assim, muito, porque os meus bonecos não são e não seriam só brancos, entendeu? Porque o meu universo não é um universo só branco, entendeu? E isso é uma coisa que mexe muito na minha criação. Então, por exemplo, os bonecos eu pinto a minha maneira, vou conseguindo uma paleta, né, da cor preta e pinto o boneco para poder ter mais uma aproximação. Mas se você for numa casa de tinta, não existe. Cara, assim, eu achei, Gal, isso fabuloso, porque assim, eu te fiz até essa pergunta, se você parte daí para uma ambientação, se é uma coisa meio de direção, como um traço de direção, porque eu, como escrevo e dirijo, muitas vezes o texto surge por um estímulo visual, às vezes imagético.
ele é imaginário. Aquilo pinta uma imaginação, um ambiente, mas você materializa isso na maquete. E eu já trabalho aqui, já vou dando mais ou menos o tom da direção, como eu monto meus textos. E eu achei esse recurso fabuloso. Eu faço, às vezes, isso, não em maquete, mas não deixa de ser uma maquete, mas com riscos na iluminação, na criação de luz. Entendi. Vou fazendo meus desenhos, vou rabiscando, até aquilo, né, ganhar forma. Eu achei fantástico. E essa questão de você ter esse cuidado com a tinta, de buscar esse tom ideal, é de uma sensibilidade fabulosa. Parabéns, cara. Como a gente falou, a gente no início a gente não conhece completamente um ou outro. Eu desconheci esse traço do teu trabalho, como desconheço muitas outras coisas, com certeza. Mas isso é fabuloso, velho. É fabuloso. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Eu vou desenvolvendo, né? Vou tentando a minha maneira conectar o que está aqui. Eu acho que é isso, né? Pelo menos é dar vida inicialmente ao que está na sua cabeça. Porque se a gente ficar só elaborando na cabeça, a gente acaba não fazendo, sabe? A gente acaba não fazendo. Tem que dar uma certa concretude na parada. Semana passada... Eu não sou bom, por exemplo, em criar texto improvisando, entendeu? Eu não sou bom, tipo, andar dentro de casa criando movimento, a partir dos movimentos eu criar uma fala, isso eu não consigo, por exemplo. Então, através dos bonecos, através das anotações, dos sonhos que eu tenho, acordo e anoto, ou gravo, ou através dessas maquetes, né? É o que faz a minha memória segurar. Eu tô rindo porque assim, os maiores insights artísticos que eu tenho é tomando banho. Tô tomando banho pra caralho. Não consigo, cara. Eu não consigo. Assim, é muito legal, porque assim, semana passada a gente teve aqui a Graça Morena e o Ney Machado, que está aqui com a gente, e eu lembro que teve um comentário até a pessoa lá do Contarte, se eu não me engano, de Macaé. Ela falou assim, que escrever às vezes é um ato muito doloroso, e a gente já sabe que é solitário, e eu acho que isso é um recurso que você utiliza, que dá um outro sentido à situação literária. Sim, eu me sinto um pouco acompanhado. Pô, é fantástico, cara, é fantástico. Pô, show. Eu acho que você deve botar esse processo teu no papel, sistematizar ele, bacaninha. Eu acho que a gente está... Escreve um livro. Os meus bonecos, antigamente, eles não tinham pé nem mão, né? Então, agora já desenvolvi os pés, ó. Já está se completando. Já desenvolvi os pés. E, assim, a mão ainda estou procurando, né? Mas, assim, a maioria ficava assim, ó, com a mão na cintura ou coçando a cabeça, entendeu? E eles não são muito manipuláveis ainda, não. São mais para ficar estáticos mesmo, e aí eu coloco na posição que, de repente, eu quero colocar, enfim. Mas, assim, é uma experiência, é a minha experiência com bonecos, né? Sim. Bacana, muito bacana. E essa aí eu vou desenvolvendo. Só aqui para pegar o gancho aqui da galera aqui, o Marcos Lucas lembrou do Renan aí na oficina de stand-up. Sim, velho. É que eu fiz muita coisa, porra. Não lembro de tudo. Não, olha só, eu tenho que falar dessa oficina de stand-up, porque assim, ela não foi só uma oficina de stand-up, né? Deixa a luz já ficar assim agora, depois eu mexo. A oficina da Companhia Baiana de Risos foi uma aula de produção cultural que eu não tive na faculdade de produção cultural. Assim, foi uma aula de produção teatral, assim, porque eles deram uma aula, eles fizeram uma oficina de humor, que eles chamaram de humor contemporâneo, né? E a gente fez o stand-up, foi muito legal, mas eu sei que stand-up não é o meu rolê, né? Eu aprendi primeiro experimentando que stand-up não é o que eu gosto de fazer. Mas
o que eles deixaram de legado para mim, para minha irmã, que hoje trabalha com produção, né? Eu acho que para muita gente que estava naquela oficina com eles, de trabalho, de labuta, do fazer do produtor, eu carrego até hoje, assim. Né? Eu acho que foi super válido ele falar isso, porque tem que lembrar, tem que ser lembrado mesmo. Eu sei bem que você está falando, porque a gente já teve na estrada com Bacia Baiana de Riso. E, cara, assim, é fantástico. É um aprendizado constante. Estar com eles, na produção. Né? Eu sou fã desses caras. Muito fã mesmo. Sim, eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha escutado falar com eles no teatro em Rio das Ostras, assistindo a peça, que é eu nem sei se a palavra certa é essa. Bromelô? Gromelô. Eu morri de rir com aquele... Que o Marcos faz brilhantemente na Marilyn. Isso, Eu não vou nem falar quantas bananas ele come em cena, porque isso aí é variado. Depende do dia, né? Depende do dia. Chega em casa, ele vai sobremesa. Ó, a Vânia falou aí que no Glaucio Gil foi o Peterson, mas o diretor... Foi a Peterson, foi a Marina Peterson. Foi a Marina. Mas no diretor falou que o Glaucio Gil foi aquela maluca que fuma. Ai. Isso mesmo. Não, o Rogério fez no Glaucio Gil, tá certo. Fui eu, Adilson, Rogério e Marina no Glaucio Gil. Vivaldo também gostou, Gal. Muito bom isso, Gal. Obrigado, Vivaldo. Cantar. Obrigado, Vivaldo. É tão gostoso falar de teatro. Vivaldo a arte milenar não se cansa nunca desse bate-papo delicioso. É por isso que eu não faço live de 1 hora, porque, aliás, já passou de 1 hora aqui a gente. Né? A Andréia pedindo desculpa que precisou se ausentar, mas, Andréia, você está no crédito. Pô. Ela disse aqui que volto daqui a pouco para poder ouvir o finalzinho. Show, Vânia. Na massa de biscuit tem vários tons de pele, Gal. Ó, a dica aí, Gal. Então, eu já falei com a Vânia que eu tenho que fazer um curso com ela, porque eu já trabalhei, comprei biscuit, mas eu me irritei tanto, porque a massa de biscuit tem memória, ela volta, entendeu? Aí não consegui. Então, faz um curso com a Vânia, que se você não aprender o biscuit, vai ficar doidão igual ela. Não, e ela está sempre se disponibilizando a me ajudar, ela sempre está disponível. A Vânia é uma querida. E aqui o Marcos lembrando isso e essa gargalhada dele, que até no KKK aqui a gente ouve que a gargalhada do Marcos. Vamos lá, para a gente caminhar para o final, não sei, mas vamos falar um pouquinho agora queria que o Renan, já que o Glauco trouxe um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo já, no Rio, no ambiente dele, esse processo criativo. Renan, você é ator e você é iluminador. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você é iluminador, para de frescura. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu processo, tanto quanto ator, né? Quanto, lógico que isso não é uma coisa que dá para falar em poucas palavras, né? Mas fala um pouquinho aí do teu processo de ator e de iluminador. Renan, uma vez eu fiz uma oficina com o Domingos Oliveira e ele disse que ele tinha muita vergonha no início de falar que ele era ator. Então ele falava que ele fazia teatro. Depois ele passou a dirigir. Aí depois ele passou a dirigir. Então ele tinha muita vergonha de dizer que ele era diretor. Então ele dizia que ele era ator. Aí depois ele virou cineasta. Aí ele disse que tinha muita vergonha de dizer que era cineasta. Então ele dizia que ele era diretor e ator. Então perca a vergonha e assuma que você é... Não, eu já assumi isso. Eu sou um artista, eu já assumi isso, assim, né? Mas então, vamos lá, processos criativos, né? É difícil falar como é que são meus processos criativos, porque eu acho que ao longo do tempo eles foram mudando de formas tão
tão loucas, né? Eu acho que eu acabo bebendo muito da fonte de onde eu estou no momento, assim, também. Eu tenho essa característica, né? Mas existem algumas coisas, assim, né? No meu processo de como ator, eu acho que passa muito pela questão de não só do básico, né? De decorar texto e vir com texto decorado bonitinho para os ensaios e tudo mais, né? Mas também de estar sempre me observando, né? Ao contrário do Glauco, eu tenho muita facilidade em improvisar, né? Improvisar e vou improvisando e acho um caminho, né? Eu acho que eu tenho essa questão com o meu corpo, né? Que né? Eu acho que primeiro o meu processo criativo passa pelo concreto, depois ele vai passando, né? Mais para a cabeça. Eu experimento com o corpo e do corpo eu vou trazendo um pouco. Tem o inverso também acontece, mas assim, em dominância eu trago do corpo para a razão, né? Para o pensamento, né? Então é isso, assim, sempre a parte de improvisação, de exercício e de trabalhar até a questão de voz, né? Pegar no ensaio e fazer um negócio de um jeito, depois mudar um pouquinho e ver o que encaixa e brincando. Acho que é isso, eu vou me divertindo, né? Meu processo do ator é me jogar e brincando, que nem a criança faz, brincando de contar historinha, brincando sabe, eu vou brincar aqui de faz de conta, né? Eu me sinto brincando de faz de conta, assim, sabe? Por mais que eu saiba que não é faz de conta, a gente está ali fazendo verdade no palco, né? Mas é isso, assim, né? Eu acho que. E ao longo do tempo, o pensamento em torno desse fazer de conta foi se alterando, né? Antes era um fazer de conta que eu me cobrava muito, que eu queria uma perfeição, um polimento, eu tinha o rigor, que é uma coisa que é super importante, né? Mas eu ultrapassava um pouco o limite, assim, né? E entrava na culpa, essas coisas assim. E ao longo dos processos eu comecei a me entender um pouco melhor, assim, né? Hoje eu acho que com muito trabalho e Unirio também, grande papel em mudar o meu pensamento para várias coisas, eu acho que eu fico muito interessado em estar no palco gerando vida, assim, né? Tá em busca desses momentos de vida, esses sopros de vida que às vezes duram é um movimento, é um negócio, assim, né? O que está me interessando de fazer. E nessa questão de entender que eu estou ali me encontrando com o meu público, que eu estou ali me encontrando com quem está comigo, né? Me encontrando com tudo que está ao meu redor, não só na hora que eu estou criando, mas também na hora que eu estou fazendo aquilo ali, porque eu estou criando o tempo todo, né? É meio doido falar isso tudo assim, mas eu acho que dá para entender, assim, né? Que é isso, você tem que estar o tempo todo vivo, sabe? E se olhando e se enxergando, porque às vezes você percebe que é um detalhe que vai fazer a diferença na cena. Não tô falando que você tem que sacanear o coleguinha e fazer a maluquice no palco, não. Não, mas é assim, ir percebendo o que é vivo naquela noite, o que é, né? Mas assim, a grande verdade é que no meu processo como ator, nos últimos anos, ele tem acontecido muito no âmbito da faculdade, né? Eu tive um momento de trabalhar muito em Rio das Ostras e continuar com a faculdade. E aí, para mim, um divisor de águas foi ali a época que a gente organizou o festeiro, né? Eu, o Reinaldo, a Márcia, o Adilson no início, a Poliana. E a gente organizou um festival com os grupos da cidade. E ali eu tive de trancar um período da faculdade para conseguir dar conta do festeiro, né? Porque eu, louco, fazia um monte de coisa, né? E estava em 3 peças como ator, mais 2, sei lá, como iluminador, mais, assim, fiz luz para todo mundo que chegava lá, o pessoal do Mosaico chegava, não, vou fazer a luz aqui. Ia como produtor, ia na rádio lá, dava entrevista, voltar para terminar de montar a luz, a maluquice. E foi um processo muito longo, né? A produção, o Reinaldo tá aí, sabe como é que foi.
Ele e a Márcia, mais que qualquer um, trabalharam naquele festival. Mas eu tive de trancar a faculdade. Aí depois do festeiro eu falei, eu tenho que agora voltar para a Unirio e focar lá e pensar lá, porque senão eu não vou terminar, né? Que é isso, eu trabalho em Rio das Ostras, fazendo a faculdade federal em período integral, cortando um monte de matéria, e aí começou a pesar, assim, do tipo, olha, se você não dá um jeito de acelerar um pouco o seu curso, você vai ser jubilado. E você quer se formar, né? Por mais que você... Mas outra coisa importante também nesse meu processo, que veio da Unirio também, foi quando eu fiz teatro em comunidades com a Marina Henriques, né? E com uma turma maravilhosa, assim, de gente incrível. Inclusive, o Glauco... eu fui marcado na publicação do Glauco por uma dessas meninas, a Karina, que fez essa matéria comigo, e foi um divisor de águas, assim, né? Porque eu estava numa crise de tentar entender, né, as crises que a gente faz teatro, né? A gente é ator, né? Em 2020 ainda, o ator que não entrou em crise, né? Sei lá o que está fazendo a vida dele. Mas a gente entra nas crises, né? Pensa, é muito duro. Você vai fazer teatro, você chega, faz todo empolgado, quando você olha, tem 5 pessoas na plateia. Quando você olha, não tem bilheteria, você pega umas furadas, sabe? Você vai para um lugar, gasta uma grana e só toma prejuízo. Então, assim, existem os perrengues, né? E aí você entra em crises. Mas eu lembro que eu estava numa crise dessas e ali foi super importante para eu entender que até aquele momento ali eu estava fazendo teatro porque eu queria, para mim, eu, Renan, queria me sentir vivo, queria fazer queria fazer teatro, independente de qual fosse o teatro. Mas ali eu comecei a pensar, tá, mas qual é o teatro que eu quero fazer? Né? Eu acho que ali eu comecei a me entender, comecei a tentar me entender como artista, né? Comecei a criar esse pensamento do que eu quero fazer com o meu teatro. Não é qualquer teatro que eu vou fazer, não é qualquer parada que eu vou topar, né? Por mais que eu tope muita coisa, ainda entro em umas furadas. Mas, assim, existe esse pensamento. Agora, como iluminador, é muito doido, né? Porque, assim, a minha criação é muito sensorial. A minha criação de luz é muito sensorial. Eu não sei se é porque eu comecei fazendo luz na prática e nunca tive muita teoria, né? Mas, inclusive, tem um texto, um livro aqui maravilhoso, que eu até separei aqui, que para quem tiver interesse, né, do Gilberto Camargo, Roberto Gil Camargo, Função Estética da Luz, e ele é um manualzinho. É difícil você achar coisa falando sobre iluminação, sobre história da iluminação em português, né? E esse é um livro bastante legal, assim. Ele traz alguns conceitos básicos, traz uma história, né, e uma linguagem muito acessível, vale a pena. Mas, assim, sempre foi muito sensorial, né? E de estar vendo uma cena e começar a imaginar e tentar pensar, e aí quando vai para o teatro você tem que se virar com o que tem, você se vira com o que não tem refletor, né? A gente que sabe aí, Carlão, se tivesse assistindo essa live, ia estar chorando junto comigo, porque teve uma época que o Teatro de Rio das Ostras ficou... As luzes queimavam, a gente quase chorava, porque não tinha outra para repor, né? Mas era muito louco, assim, porque a gente fazia luz no perrengue. Eu fiz muita luz no perrengue, gente. Muita luz no perrengue. E eu tô me perdendo um pouquinho, né? Mas, assim, era isso, assim, tipo, de ver a cena, imaginar a luz e chegar no palco e ver o que dava para fazer e fazer, sabe? E é uma coisa muito doida, né? Porque como é tudo correndo, você faz e você só vai saber na estreia se funcionou o que tu foi fazer, né? Uma das coisas que, por exemplo, me motiva agora tá buscando mais, né? Eu cheguei a fazer, antes da pandemia, eu fiz uma oficina de luz com o Paulo Denisot, né? Que infelizmente não terminou porque a pandemia, né, começou. Parou. Tô fazendo agora uma oficina de criação com a Companhia Ensaio Aberto, né? Tô aprendendo bastante coisa. E, assim, eu acho que hoje em dia eu posso falar, eu sou iluminador,
sou o iluminador que precisa caminhar muito, mas sou iluminador, entendeu? Às vezes, tirar um pouco só do sensorial, pegar um pouco de teoria, sabe? Tem sido muito bom para mim. Tem sido muito... E essas brincadeiras de comprar aqui uma luz e etc. também é uma brincadeira. Então, assim, são coisas, experimentos que eu tenho feito em casa. Estou aqui em casa, né? A gente está em isolamento social, então eu estou brincando. Essa caixa aqui atrás de mim é um trabalho que eu estou fazendo para a Secretaria de Educação, de vídeos e etc. Eu construí uma caixa de sombra, de teatro de sombra. Então, eu ligo a luz ali por trás, faço os bonequinhos, fico brincando, né? Tiro foto. A gente vai experimentando como dá. Às vezes, boto uma luz aqui, vejo a sombra que eu estou fazendo, boto um objeto, fico mudando o ângulo. São essas coisas que você pode ir fazendo com qualquer, sabe... Qualquer luz de teto, você compra um bocal, uma extensão e tu vai mexendo ele ali e vai vendo que efeito que dá, sabe? Você mexendo no direcionamento, ou não sei, vai arruma né? O importante é a gente continuar a fazer, continuar a pensar. Eu não tenho acesso a ter um teatro lindo, maravilhoso para trabalhar o tempo todo, então eu vou fazer com o que eu tenho, né? Lógico. É isso aí, fazer com que tenha é melhor do que não fazer, né? Exatamente. Sem dúvida. Uma coisa que você falando, Renan, falando assim que você está no momento de pensar, né, o teu teatro, o que eu quero, que teatro eu quero fazer e tal. Dá só uma provocada aqui, porque como a gente tem um público aqui de teatro, né? Vocês dois têm uma coincidência dentro da minha carreira, que vocês dois fizeram comigo teatro na rua. Lógico que foi momentos diferentes, o Glauco foi um tiro mais rápido, né, porque era datado, era uma coisa de uma data específica, e o Renan, embora a gente também a temporada não tenha se esticado muito, mas foi, eu acho que um processo mais intenso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, dentro do trabalho de vocês, se tem espaço para a rua, e o que vocês pensam desse teatro? Vou deixar o Glauco falar, porque eu vou falar pra caralho. Não, fala... Eu acho que, assim, super tem espaço para a rua. Acho que a arte tem que estar na rua, né? Ainda mais agora, né, com essa questão de pandemia, enfim, a gente não sabe muito bem ao certo como vai ser, mas eu, quando vim aqui para o Rio, eu fiz teatro com os clássicos do teatro com o Máriozinho, né? E que já veio a falecer, mas que ele fazia aí a nossa Paixão de Cristo. Eu vim e fazia ali no... Como é que é o nome daquele lugar ali em Ipanema, gente? Laura Alvim. Ele dava oficina lá junto com a Maria Rita dos clássicos do teatro. E é ali que eu conheci a Karina, que ela fazia o teatro de roda, que é na rua, né? Eu não cheguei a fazer, mas eu acompanho bastante o processo delas. Sim. E eu acho assim, eu já fui para o Jardim Botânico, por exemplo, levando alguns bonecos meus e ficando ali no meio do mato gravando vídeo, sabe, com os bonecos, meio escondido até, mas eu acho assim que qualquer... Acho que né, a gente vê ópera na rua, a gente vê... Eu acho que super... Eu não tenho muita experiência, muita vivência, né? Eu, como ator, né, fazendo teatro na rua. Mas, assim, eu super toparia, por exemplo, fazer como ator e super toparia escrever também. Aliás, eu tenho algumas peças que super cabem, né, na rua e, enfim, eu ainda estou vendo essa questão do vídeo hoje, né, muito... Eu já ouvi dizer, né, que quem em certas
oficinas assim que quem usava vídeo em teatro era uma estratégia de preguiçoso, né? Mas hoje, com a pandemia, a gente sabe que os teatros estão todos indo para o vídeo, né? Assim, as peças estão sendo gravadas e quando, né, estão sendo feitas de casa, né? Experimentos vários, né? E por que não na rua, onde onde a gente consegue mais se inspirar estando na rua. Então, por que não? Como o Renan, é uma coisa linda essa coisa do Renan, né, falar, que eu acho que eu ainda não tive muito essa oportunidade, né, dele falar ali, devolver para a onda, né, o ensinamento que ele teve. Né, eu gostaria muito de poder devolver um pouco para a onda também todo o ensinamento que eu tive ali. E se a rua nos alimenta tanto, né, de tantas inspirações, sejam elas, né, cômicas, dramáticas, sei lá, enfim, cotidianas, né? Por que não devolver para a rua essas cenas que elas, né, as ruas nos dão? Sim. Maravilha. Maravilha. Renan, antes de passar para o Renan, só para mostrar, porque tem alguns comentários aqui do assunto anterior. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Aqui, lógico que não é uma brincadeira, mas não sei porque o Matheus Siqueira perguntou se já chamaram você, Renan, para fazer Jesus. Já. Inclusive chamaram ele também. O Ney, a Márcia já vi que te respondeu aqui. Guedes já esteve com a gente, sim, e vai voltar. Vivaldo, fala que eu vou botar aqui Vivaldo para elogiar. É uma encrenca, né? Minha melhor luz foi criada por Reinaldo e operada por Renan. Aí. A gente estava falando dela aqui quando a gente foi testar hoje de tarde. A gente estava falando uma das minhas melhores luzes. Pode ter sido, se não a melhor. Se não a melhor. Natália, eu fiquei muito feliz. Mas foi uma das luzes que eu também operei com mais propriedade. Então tá tudo certo. Então tamo junto. Agora a gente tem que cobrar do Vivaldo a continuidade, né, Renan? Tem. Eu tô esperando ele me chamar para ir para Portugal operar a luz para ele. Eu não sei por que ele não me chamou até agora. Eu quero ir, que eu quero mexer num detalhezinho. Então, vamos lá, Renan, fala aí um pouquinho dessa experiência com a rua e o que você... Olha, eu fiz pouco teatro de rua, né? Eu vou até sentar direito para fingir que eu sou bom moço. Eu fiz pouco teatro de rua, bem menos do que eu gostaria, né? Primeiro por medo, porque a rua é assustadora em N sentidos. Hoje em dia eu já acho que eu já não tenho mais esse medo, mas é isso, né? Tu vai pra rua, tu não tem a proteção da divisão do palco para a plateia, você não tem a proteção da sala ficar escura, você não tem a proteção de uma cortina que abre, né? Você fica sujeito a tudo que acontece. Você não tem a proteção das pessoas que estão ali, foram porque pagaram o ingresso e foram te ver, sabe? Tudo pode acontecer, né? Aquela brincadeira de o cachorro que passa no meio da cena, o bêbado que grita um negócio, né? O carro de som que passa alto, e tudo acontece mesmo, assim. A experiência mais concreta que eu tenho de rua foi com a Alto da Camisinha, que eu montei com vocês, né? E foi incrível, assim, nesse sentido, de entender qual é esse espaço e como esse espaço rua funciona, né? Entender que o jogo na rua é extremamente delicioso e extremamente cruel também. Mas assim, sobre a questão da rua em si, eu acho que é um espaço que está ganhando propensão, né? Eu acho que agora, pós-pandemia, também, né, até durante, né, agora é um espaço que quer dizer, não estou falando para ninguém sair de casa, mas assim, né, enquanto a gente está nesse momento, as voltas no teatro vão ser
né? Você não vai poder lotar a sala, você não vai poder... Então, assim, a rua vai ser um subterfúgio para muita gente, né? Mas eu, sinceramente, acho que assim como os artistas geostrenses, a gente dá muito mole de não estar fazendo mais teatro na rua. Sabe por quê? Porque, assim, o nosso teatro, ele tá num lugar onde não passa um transporte público, ele tá num lugar que aquela rua ali é escura, à noite não tem um policiamento, não tem movimento, então tiveram N situações de assalto, né, e as pessoas têm medo de ir no teatro, né? As pessoas não é mais tão segura quanto era antes, e as pessoas têm medo de andar. Eu já tive, tipo, amigos que falaram, cara, eu não vou, eu vou ter que andar aquela rua lá, se eu tivesse alguém para ir comigo, mas eu não vou, sabe? Amigas, principalmente, né? Então, assim, o nosso teatro, às vezes, as pessoas não sabem. A gente ia fazer divulgação do Decameron na rua, vestido, como os personagens brincavam, falando, mas Rio das Ostras tem teatro, as pessoas, né, os moradores de Rio das Ostras, a gente sabe que tem uma alta rotatividade, a pessoa que vai morar lá para trabalhar em Macaé, depois volta. Eu falo lá porque eu estou indo na mar, gente. Então, assim, vai e volta. Então, assim, tem uma rotatividade de moradores, né? O turista que está lá não sabe que tem um teatro no final da Rua da Feirinha. Até hoje em dia ainda tem uma placa lá que fala, ó, teatro. Antigamente nem tinha isso. Mas, então, assim, a gente tem que se apropriar desses lugares, sabe? A gente não pode esperar que o público vá no teatro também, não. A gente tem que botar a cara, né? Então, assim, se a gente quer público no teatro, né, a gente também tem que fazer por onde, não tem que esperar tudo de prefeitura, de fundação, de, sei lá, de divulgação do jornal. Não, tem que correr atrás, tem que chegar no povo e falar, a gente está apresentando. Assim, a Baiana de Risos lota no nosso teatro porque eles vão para a rua, entende? Eles brincam com todo mundo na rua uma semana inteira e aí no dia do espetáculo a sala deles está cheia, sabe? Meu irmão, reverberou. Que bom que reverberou. Né? O Marcos Lucas está aqui, falou que o trabalho de rua é maravilhoso, pois o ator precisa sentir esse pulsar. A Vânia falou exatamente o que você falou. Muita gente não sabe que existe teatro, agora tem até sinalização, mas antes não tinha. Né? E eu acho que é isso aí mesmo. O teatro de rua tem que ser usado como estratégia. Né? Além não, acho que nem só sobre estratégia, mas a linguagem também. A linguagem da rua é incrível, sabe? Sim, necessidade. Eu acho que é uma necessidade e estratégia. Porque quando a gente foi para a rua em pleno carnaval, foi para isso. Né? E naquele momento foi muito legal, porque a gente encontrou o pessoal do Você Que Sabe ensaiando na rua, encontrou o pessoal que ainda não era Labirinto, mas o grupo que estava ensaiando do outro lado, os grupos de teatro se esbarrando na rua. Isso foi delicioso. Foi delicioso. E que volte. Show pandemia, show pandemia. Olha só, o Jorge também botou um texto aqui bem, bem grandão. Deixa eu ler aqui, pegar uns trechos aqui, Jorge, porque tem algumas coisas que é direto para a Márcia, a mim aqui. Ó, gratidão pelo programa de hoje, pois são nesta segunda-feira que a vida ganha uma luz mais intensa. Segunda-feira tão necessária para os nossos bonecos ditar o tom da compreensão que emociona e nos transporta para um mundo tão verossímil. Independentemente do processo, Renan e Galco simplesmente bravos. É que o texto tem mais coisa para cima, por isso que eu não coloquei aí. Bom, Renan, só me diz uma coisa que o Galco me deu um toque aqui no privado. O nome do livro é Função Estética da Luz, é isso? Função Estética da Luz, do Roberto Gil com 2 L's no final, Camargo. Roberto Gil Camargo. Isso. Colocando aqui nos comentários, se alguém se interessar, tá? Então, temos aqui, colocando aí agora. O Galco já está agradecendo, Márcia também agradecendo o George aqui. Beleza, deixa eu só. Hoje a gente não tem muita agenda de live, porque o pessoal não mandou muito. Deixa eu só pegar aqui, que eu tenho só 2 lives para anunciar. Bom, a primeira é o Sarau. Deixa eu ficar aqui solo, só para falar isso. Já volto com vocês. Okay. Um é o Sarau Atemporal. Ele acontece todos os sábados, das 20 às 22 horas. E como é que você faz para participar do Sarau Atemporal ou assistir? facebook.com/atemporal.sarau. Ok? Eu vou deixar isso também aqui no
no nosso comentário, tá? Se você tiver interesse, que gosta de poesia. Na semana passada foi sobre cordel, literatura de cordel. A Graça participa, a Graça Morena, aqui de Casimiro, mais uma galera, e deu essa dica para a gente. Então, a gente quer trazer para vocês. Eu estou colocando agora aqui nos comentários, beleza? Para vocês aí, Sarau Atemporal, todos os sábados, das 20 às 22 horas, e está aí também o link. E também quero trazer para vocês falar um pouco da Tertuliana e Anatesse, que é uma live de humor e improviso daqui de casa, né? Da CIA da Capital, que ela acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas. Então, se você ainda não acompanha a gente, é uma live totalmente descompromissada de tudo, é uma bagaceira, onde a gente caracteriza e vem. Se você der confiança falar com a gente vai falar com você. Se mandar um número de telefone, a gente vai ligar. Tem umas pessoas que se chamam de tomar banho na hora da live, né? Eu não sei quem é, vou ficar quieto. Não atende o telefonema, cara de pau. Né? Inclusive, falando nisso, a Lúcia, que foi uma das que tomou banho na hora da live, né? Esteve aqui também, passou, deu uma boa noite aqui, eu deixei passar batido, a Lúcia está por aí escondidinha aí também com a gente. Então, Sarau Atemporal, lá no Facebook, atemporal.sarau, você, todos os sábados, de 20 às 22. E todas as sextas-feiras, Tertuliana e Anatesse, uma live de humor e de improviso, bagaceira total. Bom, chegando aí, caminhando para o fim, quero chamar os amigos aqui para se despedirem da nossa galera. Foi muito bom o papo. Agradeço muitíssimo nos permitir conhecer um pouco mais de vocês, né? Porque a gente que se conhece, às vezes a gente não entra tanto nessa questão profissional a fundo, tal, e a gente perde muito. Hoje eu aprendi muito com vocês dois, tá? E eu agradeço por ter aceitado o convite. E peço agora que vocês mandem aí o recado, redes sociais, o que vocês estão fazendo, o que quiser aí, fica à vontade. Por favor, Glauco, fala aí para a galera. Bom, em relação às redes sociais, eu sou meio assim, sei lá, eu estou no Facebook, que é Glauco Oliveira, e no Instagram, acho que é Glauco Oliveira 2. Eu queria agradecer, Reinaldo, assim, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, reencontrar o Renan e poder também ouvir bastante dele, né, da experiência que ele está tendo, saber que a sua luz estava linda, Renan, a minha aqui não dá nem para ver meu olho, mas enfim, eu não sou iluminador. E Reinaldo, a gente está sempre aprendendo, né, querido, um com o outro. Foi, assim, um prazer enorme mesmo, tá? Muito, muito obrigado pelo convite seu e da Márcia. Quero convidar, né, e sugerir de verdade, porque eu me divirto muito com o Tertuliano e a Anatércia. Os dois são o maior barato, assim, eu morro de rir. Enfim... estamos juntos e quando precisar, estamos aí. Beleza, Galco, muito obrigado. Eu vou esperar você para aquele café que a gente está marcando, ó. Quando tiver em Rio das Ostras. Há muito tempo. O Vivaldo falou que vamos sim. Valeu, bom ver Renan e Glauco. Vivaldo aí. Valeu, Vivaldo. Você, cara, Vivaldo também. Tá lá no horário, ó. Vivaldo tá acordadinho ligado aqui na gente. Renato, não dorme, não. Deus não dorme. Deus não dorme, não. Esse negócio de dormir. Tá mais no sol. Tá esperando a hora de quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aí, né, assistindo, acompanhando. Sim. Muito obrigado, tá? O desbocado do Marcos Lucas está falando aí, parabéns para vocês, arte sempre, sempre. Precisava xingar? Merda. Sempre. Ó, a Marta falou que o Glauco brilhou nas barcas. Ganhei, fui premiado. Esqueci o texto, tive um branco na hora. Mas foi premiado. Foi ótimo. Eu amei fazer a Márcia. Era assim, apesar dos contratempos, porque eram muitos atores em cena, né? Mas eu amei fazer as barcas. Assim, foi muito bom. Foi uma pena aquele dia eu ter tido aquele branco, gente, porque assim.
Mas que eu lembro até hoje, Léo. Foi o dia que o teatro estava lotado. E eu, sinceramente, né, a gente acaba tendo um pouco do ego, né? Eu vi vários amigos meus na plateia, né? E aí, eu juro que eu estava assim, hoje é meu dia de brilhar. Olha, nos dias que a gente está mais confiante é o dia que a gente mais faz merda, né? Isso que é o mais incrível. E aí eu sento naquele banquinho e esqueço o texto inteiro. Ai, Reinaldo. Eu lembro que assim, o texto era muito poderoso. Esse teu bife era muito poderoso. E quando eu falei para você que você ia falar o texto sentado no banquinho, só com as mãos. O quê? O ator doido para se soltar. Não, só sentado no banquinho. Quase me matou. Gente, isso foi também outra coisa que eu fiquei profundamente irritado com isso, porque eu falei assim, eu vou fazer o parvo, né? Eu vou dominar aquele palco todo. Aí vem Reinaldo, Glauco, você vai fazer sentado, tá? Num banquinho. Gente, eu fiquei com muita raiva. Mas ganhou o prêmio. Mas tá vendo? Mas ganhei o prêmio. Ganhei o prêmio. Muito obrigado, gente. Vocês são excelentes. Adorei o papo. Márcia começou a puxar saco aqui. Renan. Márcia. Você tem um prazer em trabalhar com ele. Aí ela disse que o Glauco aqui improvisou brilhantemente. Para mim, Márcia, não vem nada, não. Ela vai botar assim, em casa a gente conversa. Ai. Muito bom. Renan, se despede aí da galera aí. Suas considerações semifinais. Não é final, não. Semifinais? Não, então. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está aí hoje assistindo, né? Eu chamei um monte de gente, não sei quem veio, mas independente disso, eu queria agradecer. Dizer mais uma vez que a gente, como artista riostrense, está dando mole de não ir para a rua. Quer dizer, agora não é para ir para a rua, mas depois vamos para a rua. Né? A gente tem um teatro muito bom e ele merece ser visto, sabe? É isso, assim. Eu também cheguei na Unirio com uma puta bagagem e não é à toa que a gente tem alunos que saem daqui e estão indo para a Unirio com uma puta bagagem, chegam lá com uma puta bagagem por conta da escola que a gente tem, né? Então a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente é essa potência toda. Queria agradecer principalmente a você e a Márcia pelo convite, né? Eu confesso que eu fiquei meio nervoso para vir aqui falar, mas agora eu já tô me sentindo super bem acolhido. Queria agradecer a presença do Glauco também, assim, eu acho que foi muito bom trocar esse papo e te reencontrar nesse momento, né? Eu acho que é isso, assim, a gente fazer o teatro também, estar nesses encontros. Você falou para falar meu Instagram, essas coisas assim. Meu Instagram é RG com, aí o número 2 N's, né? Porque meu nome tem R-E-N-N-A-N, RG com 2 N's, né? Eu não posto quase nada, não posto muita coisa lá, se for ver foto de gato, né? Mas eu tô com um trabalho aí para publicar, vou poder publicar aí nas redes, né? Assim, se não agora no final do ano, no início do ano que vem. Ele já está meio que pronto, mas eu ainda quero dar uma reformulada, fazer uma segunda versão, né? Que é um trabalho de vídeo poesia que eu nomeei como... que eu já esqueci aí, a pessoa não lembra nem o nome do trabalho que está fazendo. Não, Encontros, o Espaço do Sagrado, né? Vai sair aí em algum momento. Ele começou como um processo para eu poder me formar agora, né? Um trabalho proposto dentro de um projeto de tutoria que eu estou recebendo para poder me formar, porque a faculdade já não aguenta mais lá. Eu falo, eu tenho que se formar, 7 anos e meio. Vai, entendeu? Aí
E só que assim, eu peguei uma série de poesias minhas, né, de anos acumuladas e comecei a brincar com elas e fiz um vídeo, pedi para um amigo fazer uma música, pedi para a Dilson vir aqui me ajudar a gravar, e aí tá bem legal o resultado, né? Mas ainda não vai sair agora. Eu tô ainda dando uma elaborada, afinando algumas coisas. O Facebook é Renan Magalhães. Eu quase não uso. E é isso, gente. Eu espero poder estar com vocês mais vezes. Final do ano eu vou fazer uma iluminação aí para o Tertuliana na Testa. Vai ter uma rave na roça aí, né? Tô ansioso já. A festa de fim de ano vai ser melhor do que a festa de fim de ano da Globo, né? Então, tá tudo certo. Falou, galera. Ó, recadinhos finais aqui. Francis Mário Loyola. Renan, adorei ver você aqui. Quem não chora, não mama. Reinaldo, você é lindo. Né? Aí eu não sei por que a Vânia disse que ela é uma comédia. A Vânia achou que era brincadeira. Né? E a Lúcia Reis apareceu quietinha, eu vi, trabalho maravilhoso, Renan. Ah, ela já viu? Ela viu. A Lúcia foi uma das pessoas que eu falei, não, dá uma olhada aí, me dá um feedback. Aí ela assistiu antes. Ela pegou a prévia. A Graça Morena também chegou aqui. Eu falei da Graça. Boa noite, povo de teatro. Chegou aqui, nossa parceira que teve conosco. Boa noite. Bom, tá difícil de acabar, mas a gente tem que acabar. Eu só quero, assim, duas coisas que eu percebi nesse papo nosso aqui, muito importante para nós aqui de Rio das Ostras, falando para nós aqui. É a nossa escola de teatro, que acho que está representada aqui por 3 momentos dessa escola, né? E sem nenhuma, com vaidade, porque é uma escola bacana, mas sem nenhuma arrogância e prepotência de falar de ser representado, mas é que nós vivemos coisas diferentes dentro da mesma escola. Sim. E o festival de teatro. Porque vocês, além de espectadores do festival, depois vocês, como atores, já participando de festival de teatro aqui na cidade, Galco sendo premiado, o Renan participando de festivais também, com trabalhos muito bacanas. Então, assim, é muito importante essas duas instituições. Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro Rio das Ostras e Festival de Teatro que volte logo, correndo. Logo, precisa muito. Inclusive para a formação. Vocês foram privilegiados de estudarem e ter um painel, um panorama teatral. Sim. E total. Eu, como professor dentro da escola, eu não tive essa oportunidade de os meus alunos poderem vivenciar, de exemplificar na prática. Isso, né? Teatro também é referência. Se você não tem referência, não vai fazer algo mais do mesmo sempre. Então, assim, para mim, sou até um pouco incoerente a gente ter uma instituição que forma atores e a gente não ter um festival, né? Tendo também uma faculdade de produção cultural para produzir esse festival. Então, realmente. Mas dias melhores virão. E não é que esteja ruim, mas dias melhores virão. Né? A gente tem sempre a perspectiva de melhorar. A Verônica Areia chegou aqui no finalzinho, parceira do Renan também. Peguei pela metade, mas adorei. Papo gostoso, parabéns, gente. Valeu. Povo, vai dormir. Chega. Acabou. Beijo. Vocês dois fiquem ainda aí, não desliga não, só para a gente se despedir. Muito obrigado a todos vocês. Foi mais uma segunda-feira incrível, enriquecedora para a gente aqui. Eu sei que eu estou fazendo um curso, uma imersão nessa pandemia com essas lives. Obrigadão, gente. Valeu. Beijo a todos. Até breve.